Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Nesta semana estaremos, como sempre, apresentando subsídios à revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus de Madureira, em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Antes, porém, eu gostaria de fazer aquelas considerações. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Outro pedido é que você curta. É a soma das curtidas que permitem maior tráfego e, com isso, temos condições de alcançar outros segmentos nesta plataforma. Comentem, os seus comentários nos dão um feedback sobre como o nosso conteúdo está sendo recebido e, por último, também compartilhe nos seus grupos de pastores, obreiros, professores de escola dominical, para que eles tenham também acesso ao mesmo material. Ditas essas palavras iniciais, vamos já entrar no tema da lição do próximo domingo, dia 21 de junho, lição de número 12. É a penúltima lição do trimestre. Lembrando que as lições deste trimestre foram escritas pelo bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD e pastor da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. Lição de número 12, portanto, penúltima lição do trimestre, tem por título Vigilância e Oração, o perigo das alianças erradas. Vale também ressaltar que as lições deste trimestre, todas elas estão baseadas no livro de Neemias. Então, com a lição de hoje e com a lição da próxima semana, estaremos não só encerrando esse período de 13 lições, mas também estaremos encerrando o estudo do livro de Neemias. E o nosso tema, mais uma vez, vigilância e oração, o perigo das alianças erradas. O texto áureo diz: também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Neemias capítulo 13 e o verso de número 28. A verdade aplicada, assim diz: ao cultivar relacionamentos, o discípulo de Cristo deve preservar em oração e vigilância para que esses vínculos edifiquem e não comprometam a sua comunhão com Deus. Textos de referência estão no capítulo 13 de Neemias, versos 4, 5, 23, 24 e 28. Na exposição de hoje, estaremos fazendo uma exposição geral, baseada praticamente em todo o capítulo de número 13, enfatizando o fato de termos cuidado com as nossas alianças erradas. Nas lições passadas, por exemplo, na última lição, estudamos que houve, após a reconstrução dos muros de Jerusalém, houve um período de restauração, quebrantamento, avivamento, confissão de pecados, retorno às práticas ritualísticas da fé judaica. O povo havia se movido
para a palavra, o povo renovara a sua aliança com Deus e assumindo compromissos de fidelidade. Agora, o que acontece muitas vezes, não só como aconteceu naquela época, também acontece nos dias de hoje, é que eventualmente vamos entrando num processo de rotinização e com isso nos esquecemos das alianças de Deus conosco, nos esquecemos dos compromissos de Deus conosco e nos esquecemos também dos nossos compromissos para com Deus, daquelas áreas que comprometemos diante de Deus, que o seguiríamos fielmente e levaríamos a sério os compromissos que essas áreas exigem. Então, um ponto a ressaltar aqui é que uma experiência marcante não é suficiente para manter uma fé viva. A fé viva só se mantém mediante a permanência. Se você entra num processo de rotinização, se você torna a vida cristã uma rotina, algo que você faz no piloto automático, você liga e as coisas começam a funcionar sem que você tenha consciência, sem que haja organicidade. Isso quer dizer que a sua fé se torna uma fé vazia, uma fé oca, uma fé sem sentido, e foi exatamente isso que ocorreu com o povo de Israel no período pós-exílico e no período pós-reconstrução dos muros, em que eles foram chamados ao arrependimento, foram restaurados a Deus, confessaram os seus pecados, mas entraram num processo de rotinização e acabaram negligenciando a sua fé. Então, esse ponto precisa ficar bem claro em nossa mente e levando em consideração a recomendação de Jesus. Mateus capítulo 26 e o verso 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Com isso, deixe-me compartilhar aqui alguns pontos. Primeiro, a aliança errada compromete aquilo que Deus separou. Você pode ler a passagem de Neemias capítulo 13, do verso 1 ao 9. O povo havia aprendido que os amonitas e moabitas, eram povos vizinhos, não deveriam participar da congregação, por uma razão. No passado, se opuseram ao povo de Deus, e você encontra isso registrado em Deuteronômio capítulo 23, do verso 3 ao 6. Ou seja, não eram povos confiáveis, não eram povos amigáveis e, ao mesmo tempo, não eram povos da aliança, não eram povos descendentes da raiz abrâmica para a qual Deus estabeleceu a linhagem messiânica e a história da salvação como contada na Bíblia desde Gênesis e refinada a partir de Abraão, o primeiro patriarca. Por exemplo, o texto que está sendo empregado como leitura bíblica de referência diz que Eliasibe, ele era responsável pelas câmaras do templo, e essas câmaras eram os lugares onde se guardavam os cereais, o trigo, o azeite, e fez uma aliança com Tobias. Vocês devem lembrar-se de Tobias. Tobias, Sanbalate e Gesem, falamos sobre esses nomes nessas últimas 11 lições. Tobias foi quem mais se opôs à construção, à reconstrução dos muros de Jerusalém. E agora vem o Eliasibe, esse cidadão que era o responsável
pelas câmaras do templo. E o que ele faz? Ele faz uma aliança com Tobias, inimigo declarado da obra de Deus. Inimigo declarado da obra de Deus. Você pode ler sobre isso em Neemias capítulo 2, verso 10, e Neemias capítulo 4 e o verso de número 3. Quais são as lições que podemos tirar desse episódio? Primeiro, pessoas influentes podem abrir portas perigosas. Nem sempre as pessoas influentes vão abrir boas portas. Então precisamos pensar, analisar, avaliar, porque foi exatamente isso que ocorreu com Eliasibe. Ele tinha uma posição espiritual importante, mas permitiu uma influência errada dentro do templo, dentro da casa de Deus. E vocês sabem a importância do templo para a fé judaica. Outra lição que aprendemos é que nem toda proximidade é a aprovação de Deus. Às vezes as pessoas estão próximas, às vezes elas são amigas, às vezes elas se posicionam de uma forma que você pensa que elas são sinceras, leais, mas elas estão agindo com hipocrisia. Elas estão agindo pondo uma máscara para que elas se disfarcem e não apareça o que elas de fato são. Então, precisamos ter cuidado com aqueles que se apresentam como amigos, porque eventualmente eles podem estar querendo, e a palavra melhor, a expressão melhor e mais comum para você entender é essa: eles estão querendo puxar o nosso tapete. Outra lição que aprendemos é que o inimigo tenta ocupar espaços que pertencem ao Senhor. Deixe-me dizer, os espaços que pertencem a Deus são exclusivos de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória é exclusiva dele. E quando pensamos nos lugares sagrados de adoração, esses lugares sagrados são lugares exclusivos do Senhor. Mas o que fez Eliasibe? Tobias, com quem ele fez aliança, recebeu uma sala no templo. O inimigo de Deus, o inimigo declarado de Deus, recebeu uma sala no templo. E essa sala deveria ser exclusiva para guardar as ofertas e utensílios do templo. Ou seja, o que era consagrado a Deus foi usado para favorecer uma aliança não só inadequada, mas para favorecer uma aliança espúria. Como podemos aplicar esse episódio? Precisamos primeiro perguntar: quem tem acesso ao nosso coração? Para quem estamos abrindo a nossa alma? Para quem estamos expondo as nossas vísceras? Embora seja uma expressão forte, mas essa é a expressão real. Para quem estamos abrindo as nossas vísceras? Para quem estamos expondo os nossos problemas? Para quem estamos oferecendo ou dividindo o nosso coração? Outra pergunta, são perguntas retóricas que têm em si mesmas as respostas. Outra pergunta é: quais influências estão ocupando o espaço que pertence a Deus? Eu tenho dito, tenho gravado várias vezes para as minhas redes sociais, e eu tenho dito que tudo quanto ocupa o lugar de Deus em nosso coração é uma forma de idolatria. Qualquer outra prioridade, por mais importante que seja uma prioridade maior do que o próprio Deus, é uma forma de idolatria. Com isso, nós chegamos para o segundo ponto da nossa exposição. A falta de vigilância espiritual produz
negligência no serviço a Deus. Nós estamos aqui avaliando a passagem de Neemias do capítulo 13, do verso 10 ao verso 14. Qual foi o problema? Os levitas e cantores não estavam recebendo suas porções, porque o povo havia deixado de sustentar a obra do Senhor. Veja a que ponto o povo chegou. Os levitas faziam parte daquela tribo que, na divisão da herança da terra prometida, não recebeu nenhuma parte, porque os levitas foram separados para o serviço do templo e os levitas deveriam ser sustentados pelas demais tribos. Quando houve essa restauração, já após a reconstrução dos muros, também os judeus retomaram essa tarefa de sustentar os levitas, mas com a rotinização eles se esqueceram da tarefa, se esqueceram da responsabilidade, e os levitas e cantores não estavam recebendo suas porções porque o povo havia deixado de sustentar a obra do Senhor. Qual a consequência? Os levitas também abandonaram o serviço no templo e voltaram para os seus campos. Em outras palavras, como eles não podiam se sustentar, eles tinham que lutar pela sobrevivência, e o templo, no aspecto religioso, no aspecto dos rituais, no aspecto dos sacrifícios, de tudo quanto era previsto realizar-se no templo reconstruído na época de Esdras e Neemias, o templo ficou abandonado, com os levitas voltando ao campo para poderem lutar pela sobrevivência. E esse é um ponto bastante interessante, e eu gostaria de fazer aqui uma digressão muito rápida. A Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário. A Bíblia diz: não atarás a boca do boi que debulha. A Bíblia diz que aqueles que ensinam são dignos de duplicados honorários. Ou seja, o trabalho de ministrar é um trabalho que tem tanto peso quanto qualquer outro, e de uma forma muito mais específica, porque é um trabalho dedicado a Deus. Por exemplo, estamos aqui gravando este episódio. Para se fazer esse episódio, tem uma série de situações que ocorrem nos bastidores. É preparar a lição, é pesquisar o material, é ter um estúdio de qualidade para que as gravações sejam bem feitas, sejam bem produzidas, sempre no sentido de levar o melhor material para você. E isso tem custos. Isso não é feito de graça. Então, é importante frisar esse ponto. A negligência com a casa de Deus refletia uma negligência espiritual. Outro ponto que aprendemos: a fidelidade precisa ser mantida depois das grandes conquistas. Pensamos às vezes que fez-se a conquista, e então depois das conquistas se esquece, se negligencia, temos agora uma outra etapa e tudo fica abandonado no meio do caminho. O povo tinha celebrado a restauração, mas falhou na manutenção. E esse é um ponto extremamente sério. Falhou na manutenção. Se você não mantém, é como um carro que você compra. Se você não cuida do carro, se você não troca o óleo do carro, se você não faz a revisão na época errada, na época certa, exigida inclusive pela fábrica, tem períodos específicos que você precisa levar o carro para a revisão. Se você não faz nada disso, a tendência é o seu carro se deteriorar porque você não cuidou da manutenção. E isso
se aplica também à vida espiritual. Se você não ora, se você não vigia, se você não lê a Bíblia, se você não procura reunir-se com os seus irmãos no templo de maneira comunitária, se você não procura estreitar os seus relacionamentos com aqueles que também são seus irmãos em Cristo, você está descuidando, você está negligenciando e você está deixando de manter a sua vida espiritual. Qual é a aplicação? Não basta começar bem, é preciso permanecer fiel. E com isso nós entramos no terceiro ponto e já estamos caminhando para a conclusão. Alianças erradas trazem de volta práticas que Deus já havia condenado. Está em Neemias capítulo 13, versos 15 ao 22. Qual é o problema? Práticas condenadas. O povo voltou a profanar o sábado, negociando e trabalhando no dia separado ao Senhor. Neemias precisou confrontar os nobres que queriam viver uma vida nababesca e fechar as portas da cidade. Lições. O pecado antigo tenta retornar quando a vigilância diminui. Se não houver vigilância, e deixe-me usar aqui uma ilustração bélica, militar, se estamos pensando não só em combate, mas se estamos pensando, por exemplo, na segurança de um país, na segurança de uma cidade, um dos pontos cruciais é o que podemos chamar de vigilância, que é feita hoje através de recursos tecnológicos, é feita através de sistemas que estão aí espalhados pelos satélites, mas que também é feito em campo pelos soldados que são colocados em lugares estratégicos, principalmente ao longo das fronteiras, para impedir que o inimigo encontre espaço para adentrar o país. Então, o pecado antigo tenta retornar quando a vigilância diminui. O povo havia prometido guardar o sábado, Neemias 10 e 31, mas voltou ao mesmo erro de outrora. A influência externa também pode enfraquecer valores espirituais. Comerciantes de fora pressionavam a cultura do povo. Queriam fazer negócios. E, eventualmente, negócios que envolviam coisas que não eram práticas comuns à cultura judaica, à cultura religiosa do povo judaico. Nem tudo que é comum na sociedade deve ser incorporado pelo povo de Deus. Eu vou repetir essa frase. Vou repetir olhando para a outra câmara. Nem tudo o que é comum na sociedade deve ser incorporado pelo povo de Deus. De repente, para eles, o povo são coisas banais, mas para o cristão são coisas que vão afetar a sua fé, vão levá-lo a viver uma vida de negligência diante de Deus. Então, indo para o ponto de número 4, alianças erradas podem corromper a próxima geração. Neemias capítulo 3, versos 23 ao 31. Qual é o problema que aparece aqui? Os judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras e seus filhos não falavam a língua dos judeus. Isso parece uma coisa de pouca monta, mas havia uma norma dada por Deus que os judeus não deveriam casar-se com pessoas de outros povos. E aqui ocorreu exatamente o contrário. Depois do reavivamento, da restauração, eles voltam às práticas antigas, de tal maneira que a geração seguinte nem falar sequer o hebraico falava. Então,
não falavam a língua dos judeus. E Neemias vê nisso, e por óbvio, claro, Neemias vê nisso uma ameaça à identidade espiritual do povo. Quais são as lições? A fé precisa ser preservada e transmitida. Uma geração sem instrução na palavra perde sua identidade espiritual. Relacionamentos têm consequências espirituais. A questão não era simplesmente cultural, mas de fidelidade à aliança de Deus. Aplicando, nossas escolhas de hoje influenciam as próximas gerações. E com esse ponto eu chego à conclusão. Neemias 13 nos chama a 4 atitudes. E podemos tomar aqui, inclusive, Provérbios, capítulo 4 e verso 23. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração. Esse é o núcleo, essa é a base. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração. E pensando nessa máxima, devemos vigiar o que entra em nossa casa, devemos rejeitar alianças que nos afastam de Deus. Nem toda parceria é bênção. Devemos manter a disciplina espiritual, a restauração precisa ser preservada. Devemos voltar sempre à presença de Deus em oração quando tivermos pecado, e Neemias termina várias vezes suas orações dizendo: lembra-te de mim, Deus meu. Neemias capítulo 13 e verso 31. A vigilância protege a fé. A oração mantém o coração dependente de Deus. Para concluir, o povo que venceu pela restauração pode perder pela falta de vigilância. Que Deus nos abençoe e, se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta para a nossa última lição, a lição de número 13, que tem por título os elementos fundamentais da vitória de Neemias.